Estamos a partir de agora falando de transporte, estamos falando de ônibus, estamos falando aqui na FETransRio, aqui no Rio de Janeiro, no Rio Centro, num momento especial. Quando a gente fala em transporte, estamos falando numa discussão permanente de novas linhas de BRTs, por exemplo, que é novo, ainda está entrando no mercado. Temos empresas de primeira linha na fabricação de ônibus, temos uma cadeia de fornecedores. Enfim, o setor de ônibus está vindo, inclusive com parcerias a nível de governo federal, de governo do estado, de municípios, tentando encontrar uma solução para essa mobilidade urbana que está aí. O que a gente pode passar da discussão da entidade, de trazer resposta, de discutir o setor para levar informação para a nossa comunidade? Bom, em primeiro lugar, que a única saída possível para termos cidades sustentáveis é através do transporte público. E ele precisa ser entendido como de alta qualidade. E por que de alta qualidade? Porque hoje o grande concorrente com o transporte público é o transporte individual, seja ele moto, seja ele automóvel. E há algo mais, além dessa discussão de discutir a qualidade do transporte público, é a qualidade da vida urbana. A tentativa de tentar fazer com que todas as pessoas possam se locomover somente através do seu transporte individual significa a doença, a falência das cidades. Nós temos cidades aí com congestionamentos enormes, poluição, tempos de perdas que as pessoas têm, quando a gente quando nós deveríamos fazer, que é o que espero que vai acontecer, inclusive em cima da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que a presidente sancionou e entrou em vigor agora em abril. É mais uma possibilidade para que a gente possa repensar o futuro das nossas cidades. O Brasil hoje tem 160 milhões de pessoas morando em regiões urbanas, deve passar dos 200 milhões no máximo em 20 anos e, portanto, o redesenho das cidades e a rediscussão de como essas pessoas vão circular passa inevitavelmente pela qualidade do transporte público. Ele é quem vai nos dar o diferencial de qualidade para as nossas cidades. Eu vejo assim, e andando por aí, que quando a gente chegar num nível de comprimento de horário, quando tem vias exclusivas para isso, quando a gente tem uma qualidade do ônibus hoje maravilhosa, porque a gente tem tecnologia hoje no Brasil, que é nossa, independemos de outra linha, para fazer com que, além daquela imagem que ônibus é para povão, para o pessoal de baixa renda, não. O cara aqui de gravata, para ele é mais barato, está andando numa velocidade que o carro dele não consegue mais. É essa nova cultura que a gente tem que colocar, essa nova informação para o mercado? Essa é a nova mentalidade que tem que ter os governos, nos 3 níveis, os empresários, os fabricantes de ônibus, para então podermos convencer, através do convite, aqueles que estão se afastando do transporte público a repensarem. Essa questão de quem usa transporte público é um pouquinho de falta de mediocridade, um pouco de mediocridade do nosso lado, né? A Europa, quem anda no transporte público, você não tem distinção. Todo mundo usa transporte público, apesar de terem seu automóvel, nada contra. O que a gente discute é se todas as viagens que as pessoas fazem de automóvel realmente precisam fazer transporte público. E o outro lado é o seguinte, quanto mais exigente for o nosso passageiro, melhor será o serviço público. Toda vez que a opinião pública tem uma referência de qualidade, o serviço público melhora. Veja aí por as nossas empresas de ponta, algumas empresas de transporte público, e seja em que nível que for. É fundamental que o cidadão entenda que aquele é um serviço que interessa não a ele como cidadão apenas, mas a toda a coletividade. Será através do transporte público que nós vamos dar uma melhor qualidade de vida urbana para todas nós. E a gente está vendo aqui valorizar todas, né? É o trem, a gente está falando aqui, o ônibus, todo mundo entra e se complementa para dar a solução para as cidades. Né? E sem fazer uma discussão burra, que é ficar comparando que esse sistema é barato que aquele coisa que vale. É mentira. Cada um deles tem a sua faixa, né? Se você imaginar cidades extremamente densas, pode ser Porto Alegre, pode ser São Paulo, pode ser Belo Horizonte, eu quero ver como é que alguém passa transportando 40, 50, 60 mil pessoas hora sentido em apenas 3 metros. Só o trem, só o metrô. Mas para demandas menores, 5, 10, 15 mil, não é o trem não, aí é o ônibus. E é o ônibus num corredor, o ônibus no BRT. Nós temos que também parar com a discussão que não é inteligente e que fica comparando coisas diferentes, quando cada uma delas tem as suas especificidades que têm que ser respeitadas. Hoje há um entendimento político, acho que temos uma maturidade para discutir cidade, transporte,
qualidade de vida, meio ambiente, economia, porque quando se fala em congestionamento nós estamos falando em perda de dinheiro, não é só perda de tempo, né? Muitas cidades por aí deixam de atrair negócios porque o seu congestionamento é simplesmente não administrável. Então é uma questão de inteligência e enxergar o todo da economia. Não é só questão do transporte, não é só questão econômica, não é só o meio ambiente, não é só o congestionamento, esse todo tem que ser trabalhado. E eu acho que hoje nós temos pessoas no nível técnico, universidades, ligadas às empresas públicas e privadas, que têm isso de forma meridiana. Não há nenhuma discussão. Nos problemas agora é o seguinte, nós ficamos muito tempo no passo errado e, infelizmente, a gente não consegue acertar tudo de uma hora para outra. Temos que, inclusive, ter um pouco de paciência com a enorme ignorância que a gente demonstrou no passado. É bom falar com gente que conhece o setor, gente que discute isso no dia a dia, até porque decisões certas ou erradas nos atingem no dia a dia nas nossas comunidades. O que a gente está vendo, que a gente tem uma estrutura de governo já repensando a sua posição, as entidades se unindo para encontrar uma solução, um setor empresarial, industrial forte, com tecnologia que tem que aprender a produzir melhor, com uma parte ambiental, numa parte de processos, gestão mesmo do setor público, e a saída é essa. É um transporte coletivo, o nome já disse, para todo mundo se beneficiar com isso. Gente de qualidade faz um mercado empresarial e representativo bem melhor.